Em 2000, o circovírus suíno tipo 2 foi isolado em rebanhos brasileiros por pesquisadores da Embrapa. Em 2003, houve a primeira grande mudança de genótipo com o PCV2B se tornando mais prevalente do que o PCV2A. Em 2012, o PCV2D passou a ser detectado em diversos casos clínicos em rebanhos vacinados. As vacinas comerciais foram disponibilizadas a partir de 2004 e, em 2007, foi lançada a primeira vacina no Brasil. Alinhada à necessidade de evolução das ferramentas para prevenção e controle do PCV2, a Ouro Fino desenvolveu a SafeSUI Circovírus, a primeira e única vacina do mercado brasileiro produzida a partir do PCV2B. Utilizando tecnologia recombinante em baculovírus, a SafeSUI Circovírus oferece proteção segura, eficaz e atualizada contra os genótipos de PCV2 mais prevalentes no Brasil. SafeSUI Circovírus. A definição de vacina contra a circovirose foi atualizada. Boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma edição da AgroLive, apoiada pela Ouro Fino Saúde Animal. Hoje falaremos sobre os desafios do câmbio no Brasil pós-Plano Real. A apresentação é do consultor da ASENG e médico veterinário Alvimar Jales. Você pode enviar perguntas e comentários pelo chat no YouTube. Então, vamos dar início a mais uma AgroLive. Boa tarde, Alvimar. Boa tarde, Lorena. Agora é com você. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um bate-papo, né? Nosso bate-papo mensal. Hoje aqui tomando uma aguinha na canequinha da inovação da SUVAP, feita com todo o carinho justamente para a AgroLive, né? Nós vamos fazer aquele bate-bola entre o slide e a bancada aqui. Vamos dar um pulinho no slide para a gente começar a fazer o bate-papo, né? A nossa patrocinadora desse mês é a Ouro Fino. Os nossos agradecimentos à Ouro Fino por acreditar nessa transmissão de conhecimento e de informação, né, patrocinando a AgroLive. Desde da última AgroLive, a OS3 já tinha, como diz, trocado a nossa roupa aqui nos slides e a gente esqueceu de comentar o agradecimento aos três pela rapidez e presteza aí de ajustar o figurino da AgroLive. Então, essa quarta aqui, nós vamos falar sobre o câmbio, né? Depois do Plano Real, né? Nós vamos falar disso na sequência, por que depois do Plano Real? E rapidamente aqui, a gente acredita que tem esse papel também de estimular essas reflexões fundamentadas, mais amplas aí, porque com certeza elas ajudam na formulação de conceitos que vão ajudar a fazer o preço toda semana, né? E eu quero começar falando com você sobre o que é esse elo com o futuro. Elo com o futuro, né, é uma frase que eu aprendi com o professor Maurício Lima, né, é aquele propósito que você faz com você mesmo a partir do que você absorver com essa apresentação, né? A nossa conversa aqui vai gerar em vocês algumas reflexões e lá na frente, na hora que vocês se depararem com a vida real, vocês vão se lembrar delas, né, e vão utilizá-las, mesmo que de modo meio inconsciente. Então eu já convido vocês a prestarem bastante atenção e procurarem reflexões aí que vão ajudar vocês lá na frente. Quando a gente fala de câmbio, sempre há uma expectativa de que a gente vai falar de um câmbio num determinado momento, num tempo, mas a gente tem juízo suficiente para isso, né? Ou para não fazer isso, né? Esse aqui é o Edmar Baixa, é um economista famoso, participou do Plano Real, está no mercado aí há muito tempo. Ele deu uma entrevista para o Jornal do Brasil e falou essa frase famosa aí, essa frase circula até hoje, né? Que o câmbio é realmente muito flexível e de difícil determinação. Ele acha que fez até essa brincadeira que foi feito só para humilhar os economistas, né? Vou mostrar para vocês o que é que o Boletim Focus, né? Nosso presidente da ASENG, até João, me perguntou ontem se eu ia falar do câmbio no final do ano, me ajudou a inspirar a fazer esse slide aqui. Boletim Focus, não sei se vocês sabem, é do Banco Central do Brasil, onde que
casas de análise, né, os economistas do mercado, colocam lá as previsões, tá certo? Para uma série de variáveis e entre elas o câmbio. Então vamos ver o que eles falam, né? Eu nem preciso de tentar arriscar o câmbio do final do ano, não. É só dar um pulinho lá no Focus, que tem previsão bastante à vontade lá, né? Então vamos ver o que aconteceu em dezembro de 2019, que o câmbio fechou em 4,10, né? Em junho de 2018, quando surgiu a primeira previsão, a previsão era de 3,69. Junho de um ano depois foi para 3,94 e lá o final foi 4,10. Para dezembro desse ano, a primeira previsão que surgiu era 3,85. Nós vamos voltar a falar disso, né? Não tinha um choque no horizonte, não tinha uma max desvalorização no horizonte. Em junho já era 5,50, muito compatível com o câmbio que estava ali naquele momento, né? E hoje, se você for lá no Focus, o câmbio vai estar lá a previsão de 5,25. Isso é só para ilustrar como é difícil, não é objetivo nosso. O microfone tá bom, pessoal? Isso aqui não é retorno não, né? Então é isso, pessoal. O câmbio é realmente uma variável de difícil mensuração, mas isso não nos impede de passar por uma série de coisas que acontecem com ele que podem nos ajudar no negócio aqui, tá certo? Rapidinho, né? Não vamos esticar isso nada. Só uma frase, né? O dinheiro é a crença coletiva, né? É o abstrato mais concreto que existe no mundo, né? Então, o dinheiro hoje nem é mais lastreado por ouro nos bancos centrais. O dinheiro realmente é uma métrica aí das economias, ou seja, isso tudo realmente são expectativas, né? É confiança, são expectativas. Então, realmente, a coisa é baseada na crença, viu, pessoal? E aí nós vamos falar sobre isso aqui hoje, né? Sobre o dólar index, que é o câmbio no mundo, sobre a questão da balança comercial, doença holandesa, os juros, né? Equilíbrio fiscal, política e bem-estar. Algumas coisinhas aí para já tocar vocês. E essa vai ser o nosso índice, né? Nós vamos passar por a live vai ter essa sequência aqui, né? E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, essa questão do dólar como referência de inflação, né? Que vou mostrar para vocês que não é certo, tá? Por que que? E isso é um hábito que a gente traz da década de 80. Por que que eu digo isso, né? Porque apesar de não ser mais ou menos antigo, eu me lembro das coisas desde o governo de João Figueiredo, né? E até ali no plano real, a nossa inflação era tão forte, tão intensa, que a gente se acostumou a fazer conta em dólar como medida de inflação. Só que depois, então a gente costuma fazer isso ainda hoje, né? O suíno estava tantos dólares, o milho estava em tantos dólares. Como métrica do passado, pessoal, não tem valor. Tem valor para você fazer uma referência de paridade de exportação, de preço de importação de grãos, qualquer coisa desse sentido faz sentido, mas para inflação não. E eu vou mostrar para vocês aqui as medidas de inflação, né? Então nós temos 3 linhas aqui nesse gráfico, vamos tentar usar aqui, ó. Então a gente tem aqui, né, o dólar é o verdinho, olha como ele flutua, né? Vai para cima e vai para baixo. O IPCA, que é a inflação do consumidor, pessoal, é essa linha azul, você percebe a curva de subida dela, e o IGPDI ou IGPM estão aqui nessa linha vermelha aqui, né, que é uma inflação do atacado, a inflação do produtor, é a inflação da suinocultura, viu? A inflação do supermercado é azul, a inflação da suinocultura é vermelha, né? E o dólar é verde. Não vamos ficar fazendo conta de inflação em cima de dólar, combinado, pessoal? Né? E por que essas inflações são diferentes, né? O Brasil virou um grande especialista em inflação aí por causa desses problemas que tivemos aí nas décadas, já vinha desde 50, mas agravou em 70 e 80, né? Então a gente tem medida para todos os gostos, para todas as faixas, né? E um indexador muito famoso aí nesse período e até hoje é o IGPM,
que ele é um indexador misto. Ele usa preço do atacado ao produtor, ele usa preço do consumidor e ele usa preço da construção civil, né? Então a gente tinha a inflação era tão grande que a gente ficou com todos eles aqui. E aí nós temos esse período aqui, e aqui esse período de 95 a 99, que foi um período imediatamente depois da hiperinflação da década de 80, tá certo? A gente sempre falou, a gente estava acostumado com a remarcação total, vamos falar assim, né? Tudo que subia de preço ao longo da cadeia era repassado. Se vocês se lembrarem, vocês vão ver que tiveram empresas que eram muito boas em remarcar, ou vamos falar assim, muito boas em comprar e repassar. Na hora que a inflação abaixou drasticamente com o Plano Real, né, elas ficaram sem a mesma eficiência. Então a gente traz às vezes essa cultura de que a inflação vai ser repassada do atacado para o varejo por causa do dólar. E não vai, vou mostrar para vocês, não é obrigação. Mas o que eu estou falando aqui? Esse período aqui, né, pós hiperinflação, olha o que aconteceu com a inflação. Olha aqui, gente, a inflação, o tamanho da inflação aqui de 90 a 94. E olha o tamanho da inflação aqui depois de 1990, no mesmo gráfico. As escalas são totalmente diferentes, que a inflação depois de 1995 fica imperceptível, né? Então, para a gente perceber a inflação depois daí, a coisa mudou toda a dinâmica. E aí, agora nós temos um comparativo, né? O azulzinho é a inflação do consumidor e o vermelho é a inflação do produtor, do varejo, é a inflação da suinocultura. E esse outro gráfico, para encerrar essa pauta, é o mais adequado. Então, eu estou mostrando para vocês, pessoal, né, através da linha verde, a inflação do consumidor tem sido muito menor do que a inflação do produtor, do que a inflação do atacado desde o Plano Real, desde que o Plano Real estabilizou. Você tem um resíduozinho ali em 95, 96, né? De 97 em diante ele estabilizou. Então isso justifica o que a gente fala muitas vezes, que não é porque a alta aconteceu na carne, né, no frigorífico, que ela vai chegar lá no consumidor. Isso a gente usa para fazer preço, né? A margem de lucro, a oferta, tudo é diferente em cada ponto da cadeia. Ok, pessoal? Então a gente fecha essa questão. Eu estou acabando de mostrar para vocês, né? Só um último número aqui. Olha para vocês verem aqui a inflação nesse período todo, de 1995 até hoje. A inflação do produtor, a inflação da suinocultura está aqui na casa de 7,48, o índice. A inflação do consumidor, 5,28, por acaso parecida com o dólar. Se não tivesse essa pulada do dólar aqui, ela estaria até um pouco maior, né? Em outros momentos, o dólar estava acima da inflação, depois ele vem para baixo. Resumo, dólar não é medida de inflação. Inflação a gente tem que saber escolher os índices, tá? Para poder entender o que está acontecendo. E agora a gente vai falar para o câmbio real, né? A gente também sempre escuta aí essa história, né? Essa é a curva do câmbio, tá, gente? A verdinha aqui, desde 1995, e essas linhas azuis são as mudanças de governo, porque não tem como tratar de câmbio sem enxergar também as mudanças de governo. Não é política, tá? É economia, isso que a gente está tratando, acaba falando um pouquinho de política, mas sem essa intenção, sem desejo nenhum desse debate, apenas com enfoque econômico. E a gente, né, nós vamos falar do câmbio real aqui, para vocês entenderem o que acontece aqui, né? Agora, mesma coisa que a gente fala aqui nos preços de carne também, de milho, seja o que for. Preço nominal diz pouco. O que diz mais é o preço real da mercadoria. Preço nominal, né, gente? Sempre o último preço vai ser o mais caro, né? A gente precisa de corrigir. Então, como é que a gente corrige a inflação no dólar? Tem várias formas. Uma delas, né, várias formas não, tem algumas formas, né? Volta um pouquinho para cá. Então, vamos dizer, se você for nos sites de pesquisa, você vai ter lá um dólar real, um câmbio real com uma cesta de moedas. Então, você pode ponderar
pelas relações comerciais que o país tem no exterior, tá? Mas essencialmente o que é? É pegar o câmbio, dividir pela inflação, né? E dividir pela inflação brasileira e multiplicar pela americana. Tá certo, pessoal? Vamos voltar para o slide para a gente olhar aqui a vermelhinha e a gente percebe aí aquela fala. Então nós estamos aqui hoje com o dólar na casa de 5,50, né? Por essa medida da inflação da suinocultura, aquele dólar lá da eleição do final de Fernando Henrique e entrada de Lula seria 9,50, pessoal. Tá certo? Então esse é o câmbio real. Aquele câmbio real de Fernando Henrique que estrangulou as empresas seria o 5,50 hoje. Lá naquela época ele fazia isso. E aqui a gente tem as curvas dessa apreciação cambial que o dólar, né, vem caindo, caindo, caindo. E é importante a gente entender isso, porque essa dinâmica tem tudo a ver com os estresses que passa pela suinocultura, né? Então essa flutuação aqui do chamado câmbio real. Então vamos lá, voltando aqui para a gente ficar bem claro. O que acontece? O câmbio vai ficando congelado até que ele se desvaloriza e aí ele fica confortável para a exportação, tá certo? Quando ele está aqui, né, ele está confortável para a exportação, as exportações avançam. Nós vamos ver isso pelo próximo slide. E aí começa a vir muito dólar, né, para o Brasil e o real fica valorizado, o dólar enfraquece, o real fica apreciado e aí começa a comprometer novamente o câmbio. Eu lembro, viu, pessoal, eu falei que brincando aqui que eu lembro de João Figueiredo, no final desse estrangulamento aqui, dessa max desvalorização de Fernando Henrique, até carvão vegetal estava sendo importado. Era mais barato comprar carvão vegetal para churrasco fora do Brasil que aqui dentro, né? E isso vai fazendo um estrangulamento na economia que não é bom, né? Então, vendo aqui, o que acontece? Nós temos aqui essas linhas verdes e vermelhas, que são as linhas de exportação e importação, e aqui a azul, saldo comercial, né? Então a gente vê aqui, naquele dólar que deu aquele pico lá de Lula, o que aconteceu? Ele destravou as exportações brasileiras, tá? E aí elas foram crescendo e foi produzindo esse azul aqui acima do zero, né? Acima do zero aqui, ó, que é o saldo da balança comercial. Começa a entrar dólar no Brasil e aí, infelizmente, ele vai se apreciando novamente e esse azulzinho começa a minguar, começa a fazer déficit na conta comercial e depois disso a gente cai numa outra max desvalorização, numa outra turbulência dessa, tá certo? Para depois começar a exportar de novo. Então o Brasil está meio aprisionado nessa armadilha aí depois do plano real, viu, pessoal? Né? Isso aí é um debate, tem mais de uma visão a respeito disso. Você vai encontrar gente que é a favor, gente que não é a favor, mas a gente está vivendo esse ciclo aí, né? E aí o que acontece aqui com esse câmbio também, que é o chamado populismo cambial, né? Essa sobra, vamos falar assim, pessoal, né? Tem determinados países, vamos voltar aqui, essa sobra aqui, tem determinados países que neutralizam esses excessos aqui, tá certo? Para fazer uma certa política cambial que favoreça uma exportação. O Brasil não tem feito isso, né? E aí, agravado aí por esse diferencial de juros, olha aqui, ó, a diferença de juro no Brasil e nos Estados Unidos. O azul é o juro no Brasil, tá? Desde 1995. E o verde é o juro nos Estados Unidos. E aí, um menos o outro. O que acontece? O pessoal pega dinheiro americano com juro barato e vinha aplicar no Brasil. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, porque o juro aqui também caiu muito. Mas antes o que acontecia? Vários governos, né, faziam essa manobrinha, deixavam aí, né, o câmbio se apreciar, porque isso traz poder de compra, né? O pessoal compra bastante eletrônico, viaja muito, né? Compra vinho, compra celular novo, fica todo mundo muito feliz, tá certo? E depois lá na frente a gente tem uma outra maxi desvalorização, um outro tranco na economia, né? E aí a coisa
traz problema, né? Esse tipo de desvalorização que a gente teve esse ano não foi a primeira vez que aconteceu. Por acaso, este ano, o suíno está conseguindo remunerar esse aumento de custo, mas nós podemos ter o mesmo tipo de evento em um momento não tão favorável, né? Essa faz parte da mensagem que a gente vai estar querendo deixar aqui, né? Então nós acabamos de falar aqui sobre câmbio real, né? Sobre essa questão fiscal e essa questão monetária que também influencia na questão comercial e dá margem para fazer um certo populismo cambial. Eu diria para vocês que todos os governos, desde o Plano Real, de um jeito ou de outro, fizeram algum populismo cambial. Não sei se esse aqui vai conseguir fazer por causa da questão dos juros, né? Então, né, vamos ver, a gente cai agora nessa outra etapa, que é essa questão da chamada doença holandesa. O que é isso? Isso é um negócio muito interessante e tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Isso, a doença holandesa, é um termo de economia que foi usado pelos efeitos da descoberta de petróleo e gás no mar territorial da Holanda, tá certo? E que fez com que entrasse muito dinheiro de exportações e fizesse apreciação do câmbio. Então, o que é isso? E por que isso tem tudo a ver com o Brasil? O que é a ideia dessa doença holandesa? Tá certo? Que os países que têm recursos naturais, né, fartos, e para nós estamos incluídos nisso, nós já falamos disso nas outras lives, as nossas minas e o nosso agro, né, eles são capazes de injetar muitos dólares na economia. E isso faz com que a taxa de câmbio fique valorizada e acaba intoxicando a indústria. No fundo é isso, né? Vamos falar o seguinte, a eficiência da parte básica da economia, mineração, né, no caso da Holanda, no Brasil, mineração e agro, ela tende a colocar o câmbio numa taxa de equilíbrio que não é boa para a indústria. E se a gente olhar aqui, né, a balança comercial brasileira desse ano já, desse último mês, a gente está vendo aqui, ó, produtos animais, vegetais, minerais, tudo em azul. Tudo superavitário na balança comercial, no total de importações menos exportações. Na hora que você cai na indústria, déficit, né? Têxteis, déficit, né? Na hora que você cai aqui em máquinas, material de transporte, aparelho e tudo, o déficit. Resumo, né? O agro e a mina no Brasil são mais eficientes em comércio exterior. E aquilo que a gente acha que é um mérito nosso, e de certa forma é um mérito do agro, é importante que a gente entenda de onde vem isso, né? Tá certo? De onde vem isso, né? Isso vem da chamada vantagem comparativa, então isso asfixia um pouco a indústria e, de certa forma, atrapalha no desenvolvimento, na difusão de renda pela economia toda. E uma coisa, né, pessoal, que essa pandemia nos ensinou é a capacidade da distribuição de renda em alavancar as vendas de carne suína, né? Se a gente não aprendeu isso esse ano, não vai aprender mais, né? Então aqui a gente tem um exemplo, esse slide é das últimas lives que nós usamos. E a gente, né, mesmo às vezes quando o Brasil como um todo entra em declínio, a indústria da mina, né, a extração mineral continua crescendo, o mesmo acontece aqui com o agronegócio, né, ou seja, são setores que são dinâmicos em qualquer tempo, em qualquer câmbio. Essa é que é a ideia, né, que está transmitida aqui, continuam fazendo exportação, continuam sobrevivendo, mesmo às vezes quando o país como um todo não vai tão bem, né? E aí eu esse é um grande exemplo, não vou esticar esse slide aqui não, né? Eu estive pensando, vocês vão ver como é que, interessante, né? Como é que eu ia trazer para vocês, pode trazer de novo aqui, não? Como é que eu ia trazer para vocês essa questão das vantagens comparativas e as vantagens competitivas? O próximo exemplo é muito interessante.
e é uma reflexão muito boa sobre isso, né? As vantagens comparativas, pessoal, são aquelas que a gente, de certa forma, tem na natureza, vamos falar assim, né? As vantagens que dão ao país uma condição melhor, né? Nós temos um agro privilegiado pelo tamanho do território, pela topografia, pelo clima, por uma série de coisas. E as vantagens competitivas são aquelas que são desenvolvidas através do avanço tecnológico, através da pesquisa, através de uma série de coisas. Mas eu fiquei, né, esse é um grande exemplo aqui, eu fiquei pensando como é que eu ia trazer isso para extremamente prático aqui. Aí me lembrei dessa frase, vamos voltar para o slide, dessa frase aqui desse economista, né, que vale a pena que ele que ele falou aqui? Esse economista russo é uma certa, ela um pouco engraçada, com um tom de piada, mas ela, né, talvez seja até um pouco indelicada com a Argentina, mas ela é muito de reflexão, pessoal, né? Então esse economista estudioso de PIB, ele falou que no mundo tem 4 classes de países: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. O que ele quer dizer com isso? Né? O que ele quer dizer com isso? Que o Japão, apesar dos pesares, né, conseguiu se desenvolver, tá certo? E a Argentina, com todos os recursos, conseguiu fazer o caminho inverso, né? E aí de onde vem a reflexão, viu, gente? A Argentina, no princípio lá do século passado, e, né, se o pessoal der um Google, se quiser também eu passo esse trabalho aqui, né? Mas se você der um Google, você vai ver que a Argentina tinha com a Inglaterra, que era a potência da época, uma relação muito semelhante à que a gente tem com a China, que é a potência emergente desse momento. Que relação é essa? Complementaridade de produtos, né, nossos industrializados deles. A Argentina era o país com a 9ª renda per capita do mundo, um país com bem-estar, um país desenvolvido. Não sei se vocês sabem, ontem eu estava vendo, no Uruguai as casas de câmbio não aceitam o peso argentino. Tem cotação para o real, para o dólar, e o peso argentino eles colocaram força. Então fica aí, gente, uma reflexão que mesmo com todas as condições de se desenvolver, se a gente não fizer boas escolhas, né, a gente pode perder essa condição, né? A Argentina é um exemplo vivo disso. Então, o que é? É a diferença entre as vantagens comparativas e as vantagens competitivas, né? O Japão foi desenvolvendo a sua tecnologia, a liderança japonesa, a sociedade japonesa foi construindo a partir da Segunda Guerra um caminho que o levou à situação hoje. O mesmo fez a sociedade argentina, a liderança argentina, foi fazendo escolhas e que terminaram, né? Terminaram não, né? Porque nada é definitivo. Estão nesse ponto que está hoje, né? E aí fica uma reflexão para a gente como líder do ponto de vista do agro, né, no Brasil, quais são os caminhos que a gente vai escolher para frente. Vamos só fechar esse negócio da indústria aqui. O professor Paulo Gala mostra, tá certo, que os países que têm mais bem-estar da população como um todo têm um PIB da indústria em torno de 20%, a indústria de transformação, pelos empregos, pela tecnologia, pela renda que ela é capaz de gerar, né? E a nossa hoje é 9%, né? Na visão dele, a taxa de câmbio boa seria essa que produzisse, né, um superávit na indústria. Então hoje nós temos essa taxa de câmbio que atende o agro, mas talvez até de hoje não, mas assim, historicamente, né, vamos corrigir a minha frase, historicamente a taxa de câmbio desde o Plano Real tem intoxicado de certa forma a nossa indústria, e isso não é bom para a distribuição de renda, não é bom para o desenvolvimento. E a gente sabe que a distribuição de renda por maior parcela da população fez o que fez também com o consumo de carne suína esse ano, associado, né, às exportações para a China,
o consumo no mercado interno deu os preços que nós tivemos aí, nós estamos tendo aí, né? E aqui nós temos um comparativo dessa questão de modelo de desenvolvimento aqui, Brasil e China, renda per capita, né? Então a China, a renda per capita vem baixa até na década de 80, exatamente 80, 90, o Brasil já estava aqui na casa de 11 mil dólares, o Brasil foi a 15, a China estava na casa de 2 mil dólares, já está indo para 18 mil dólares, não podemos esquecer o tamanho da China em relação ao Brasil, é muito maior, a gente tem que cuidar das nossas vantagens comparativas para fazer boas escolhas e sair lá na frente. Aqui o outro exemplo é a renda per capita da Austrália e do Brasil. Do Brasil veio de 10 mil dólares para 15, a da Austrália de 30 para 50, né? A Austrália, apesar de ter um agro também eficiente, ela tem uma indústria mais pujante do que a nossa. A gente acabou de falar dessa questão das vantagens comparativas, que são as vantagens que nós ganhamos da natureza em relação às vantagens que a gente desenvolve, que são as competitivas, e o que isso faz com a economia de um modo geral. Vamos falar agora de uma outra questão importante também, para vocês levarem sobre o câmbio, que é a história das reservas no Banco Central, que servem para atenuar as flutuações. Mário Henrique Simonsen, quem lembra das coisas de João Figueiredo, como eu, lembra dele, né? Foi um economista liberal extremamente importante no governo militar, né? Bastante ouvido sempre foi, né? Mesmo depois que ele deixou o governo. Mas essa frase também é dele. Inflação aleija, mas câmbio mata. O que ele quer dizer com câmbio mata? A flutuação cambial abrupta, ela pode realmente trazer problemas muito sérios para determinados negócios, determinadas empresas, tá certo? A ponto de causar danos de verdade, né? E a frase aí, né, é uma complementação da frase dele, tem tudo a ver com o que nós falamos aí, né? Então a gente tem uma tendência natural ao câmbio apreciado e uma posterior marcos de desvalorização. Não é a primeira vez que isso aconteceu, nem é a última, né? E era muito pior, viu? Vou mostrar para vocês agora que era muito pior, era muito mais danoso. E aí a gente fez aqui, né? O país, né, fez. Isso aqui segundo o Kenneth, que é um articulista que escrevia na Veja, hoje ele faz, acho que só tem um blog, né? Ele valoriza essa construção de reserva internacional aqui pelo Banco Central, que foi feita aqui no segundo governo Lula, né? Aqui, tá? E até aqui, ó, antes era muito mais complicado essa questão de câmbio, ele matava mesmo, porque as flutuações eram muito maiores, tinha que ir para o FMI, e hoje esse nível de reservas, tá, pessoal? Né? Aqui na época do Plano Real era 50 bilhões de dólares, hoje ela está na casa de 350 bilhões de dólares, né? Ele fala, e ela também tem um ensinamento para a gente que eu achei bem interessante em trazer aqui, né? O Kenneth, ele valoriza, ele põe na conta do Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Brasil, e do Lula, né? Vamos falar aqui, né? Então, ou seja, ele brinca, mas falando sério, que um dos méritos disso foi o Meirelles ser administrador, que o Meirelles levou, né, como se fosse numa empresa, levou e o presidente comprou a ideia, porque até então os presidentes de bancos centrais tinham sido só economistas, né? E aí vamos voltar no slide aqui para ler a brincadeira inspiradora do Kenneth. Enquanto os economistas ficam tentando prever as crises, os administradores fazem caixa para aguentá-las, né? Então isso serve para nós também, serve para, vamos dizer, o negócio, qualquer negócio, seja o negócio da suinocultura, seja qualquer negócio, é muito importante fazer caixa para aguentar as turbulências. Então aqui eu volto naquele slide, né, mostrando para vocês como é difícil prever, tá certo? Como é difícil acertar, inclusive para os economistas, né? E a gente fecha aqui essa história de reserva do Banco Central. Nós vamos falar aqui, e estamos aproximando da conclusão,
né, o dólar no mundo. Além de tudo isso que tem no Brasil, a gente também tem que observar o que acontece com o dólar no mundo, né? E isso é fácil, tem esse dólar index, existe, fácil assim, é disponível, não tem nada que seja fácil, tá? Né? Esse dólar index é um índice que ele é feito de que maneira? Né? Ele é uma cesta de moedas e mede a valorização do dólar em relação ao euro, ao iene japonês, a libra esterlina, ao dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Nessas proporções aqui, tá certo? E e isso é importante também, porque às vezes o dólar se valoriza ou se desvaloriza a nível mundial e isso serve de estopim para as valorizações abruptas aqui no Brasil. Inclusive, a maxi desvalorização que ocorreu no governo da Dilma foi feita por um estopim do dólar index, tá certo? O dólar se valorizou em relação às outras moedas muito rapidamente. Então é um comentário que, além de observar as questões internas, a gente tem que sempre voltar aqui para o mundo também, né? E aí agora a gente vai, nós estamos juntando essas coisas todas que nós trouxemos para falar dessa predisposição a maxi desvalorizações que a gente tem tido aqui depois do Plano Real. Eu estou trazendo esses slides, foi de uma apresentação que eu fiz lá no simpósio, são os mesmos slides, porque essa é uma ideia, é uma ideia boa, eu acho que ajuda no entendimento, né? Tem algumas metáforas que são boas para a gente entender as coisas difíceis, né? As metáforas nos ajudam. Então, nessa palestra, né, que foi muito mais coisa, lá em agosto de 2016, a gente falou essa história do câmbio real. E o que pode voltar aqui para mim, por favor. O que é uma metáfora que eu faço com a questão dos terremotos e das placas tectônicas, né? O que é a questão do terremoto, né? Vamos pegar um exemplo. O Chile é um país que tem terremoto. Ele tem uma predisposição a ter eventos sísmicos, né? Tremor de terra. E aquilo ali, o que acontece? Aquilo vai acumulando, no fundo, como é que funciona? Vai acumulando energia no subsolo, vai acumulando nas placas, e um determinado momento, um determinado evento, aquilo vira um tremor, né? E o país vive sempre sobressaltado por isso. Não é só o Chile, tem outros lugares também, né, que existe essa predisposição, mas ali especificamente tem, né? E o nosso câmbio é meio assim, viu, pessoal? Né? Essa predisposição à valorização pela pujança do nosso agro e da nossa mineração, ela vai sempre apreciando o câmbio, até que ele chega um momento de ruptura e a gente tem uma maxi desvalorização. Vamos voltar aqui na metáfora, no desenho. Eu fiz esse slide lá e disse que é como se a gente estivesse aqui em cima de uma placa tectônica, né? A gente não tem terremoto, né? Nós não estamos numa zona de risco para terremotos, mas em relação ao câmbio, a gente fez essa brincadeira dizendo que estamos constantemente numa zona, num risco de termos um tremor na economia, para fazer a comparação, né? Como é que é essa história do terremoto? Vamos voltar aqui só para a gente tentar fechar essa metáfora, né? A gente nunca sabe quando vai... A gente não, né? Os países que têm a predisposição ao terremoto, eles nunca sabem quando vai acontecer. Eles só sabem que ele vai acontecer ali na frente, né? E à medida que vai passando o tempo eles também têm medidas, vão detendo determinados sinais, um determinado momento vai acontecer. Conosco é semelhante. Se o nosso câmbio começar a apreciar e a gente olhar lá no câmbio real e ver que ele está apreciando, e às vezes a política econômica deixa isso com outros interesses, né? Ela pode anotar que uma hora vai ter um problema, pode se preparar que uma hora vai vir chegar um tremor de terra. Vamos voltar aqui para a conclusão. Eu gosto de concluir aqui, eu já usei isso aqui, que essa ideia, ela veio lá, né, do Arthur Igreja, eu assisti ele falar sobre isso, e vale essa pequena reflexão. Nós já estamos fechando aqui, estamos com o tempo folgado, né, minhas diretoras, né? Que bom. Depois devemos ter algumas perguntas e aí a gente vai poder falar sobre elas, né? Então, o Arthur Igreja, ele falou que o período que a humanidade mais se desenvolveu, do ponto de vista dele, que também é uma metáfora, é uma brincadeira explicativa, é quando existiu o Concorde, né?
que ele saía de Paris para Nova York, né, ele era supersônico em um tempo, se eu não me engano, de 2 horas ou 2 horas e meia, sem comparação com, se eu não me engano, também 10 horas de hoje, né? E que naquela época tudo dava mais trabalho, tudo era mais delicado, tudo envolvia muito mais esforço. E que a humanidade hoje tem a predisposição a querer soluções em 140 caracteres constantemente, né? E não dá para administrar negócios com a visão do Twitter. Apesar de que o Twitter dobrou para 280 caracteres, né, pessoal? Então agora não só são 140 caracteres mais, né, são 280 caracteres. Brincadeira, viu? Volta para cá, né? Então, assim, é a brincadeira do Arthur Igreja, é que a vida é mais complexa do que a gente tem hoje de hábito e de dia a dia, seja em rede social, seja em Google, né? Tudo é mais trabalhoso, tudo é mais profundo do que a superficialidade que a gente tem hoje. E aí, né, eu diria para vocês, vamos voltar nos slides, que ter os negócios não é fácil, né? Não é simples administrar com risco cambial, não é simples administrar com quebra de safra, não é simples administrar com uma série de questões, mas não é simples para ninguém, para negócio nenhum, né? Então a gente tem que encarar isso e saber quais são de verdade os nossos desafios. E ele, né, eu copiei a ideia dele, estou dando crédito a ele porque eu comprei essa ideia dele. Olha como é que o cara pilotava um Concorde, né? Olha a quantidade de botões e o tamanho do painel que ele tinha para pilotar o Concorde, né? Então não são mesmo possibilidades, né, ter negócios na dimensão que é a suinocultura. Não é algo simples, não é algo fácil, é algo que requer esforço, estudo, dedicação, né, entendimento, e os desafios estão só aumentando, né? Eu vou sugerir para vocês 2 podcasts imperdíveis. Já até passei para as minhas diretoras Lisandra e Lorena, né? O endereço para quem quiser escutar, eu recomendo muito, né? São 2. E você pode me perguntar assim: ô Vilmar, qual que você acha dos 2? Qual que é mais adequado para mim? Eu vou te responder: escute os 2 no mínimo 2 vezes. Volta para cá, por favor, aqui, né? Então vamos, né? A gente deu uma cutucadinha na modernidade do Twitter e tudo, né? Mas nada nessa vida tem só lados positivos ou negativos. A gente fez um alerta mesmo, chamando para essa reflexão aí. E o podcast é uma coisa que eu gosto, eu tenho a minha seleção, vou escutando, né? É muito bom de escutar no carro, na caminhada, no exercício, seja onde for. Esses 2 são especialíssimos, tá certo? Eles falam do que para mim é o próximo capítulo da suinocultura, que é você construir proteção para o caixa, proteção para os seus custos. Não estou falando que vocês vão aprender de escutar esses 2 podcasts, mas creio que eles vão tocar vocês vão despertar para o que pode ser feito, né? E é difícil, viu, pessoal? Não estou falando aqui que é fácil, não. Não tem ilusão de 280 caracteres, não, é coisa que demora mais, é difícil. Vamos voltar no slide para a gente dar uma lidinha no slide que vale a pena, né? A questão aqui do Minerva, o Minerva falou claramente nesse podcast, olha que interessante, né? O negócio deles é commodity, eles não são donos do boi, não querem ser dono do boi, não vão verticalizar, não acreditam nisso, não investiram em marcas, escolheram não diversificar as proteínas, decidiram ficar só na América Latina, porque a América Latina é o boi mais barato, eles diversificaram na América do Sul, Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, né? Então aí no podcast eles explicam tudo, eles contam as escolhas deles, né? E eu acredito que elas possam inspirar vocês, né? E ele define lá a proteção do fluxo de caixa, né? Porque é assim que se ganha dinheiro com commodities, né? É a fala dele. Na São Salvador Alimentos aqui, e até lembrando da Ouro Fino, né? A Ouro Fino, o José Garrote, que é o dono dela atual,
ele participou de uma semana de lives da Ouro Fino, tá lá, se vocês quiserem escutar o Zé Garrote, ele não fala de proteção, por isso que eu não estou sugerindo aqui, né? Mas está lá no YouTube da Ouro Fino, uma live do Zé Garrote, vocês vão ver, né? E ele tem um modelo, você pode falar assim, o Minerva Foods é um frigorífico grande, Alvimar, com plantas em outros lugares. A São Salvador começou em Goiás, em 1991, não é muito tempo, tá certo? Com uma cara da suinocultura independente de Minas Gerais, uma cara da suinocultura de Ponte Nova, e é isso que eles fazem lá, né? E ele também conta a história dele é inspiradora. E aí eu vou contar para vocês que a São Salvador começou em 1991, hoje fatura 1,5 bilhão, tá certo? E tem 5.000 funcionários, né? Então, são exemplos inspiradores daquilo que eu acredito que é o nosso capítulo, no próximo capítulo na suinocultura. E vale fazer vamos voltar aqui no apresentador. A gente sempre escuta do mercado futuro, né? E constrói internamente mercado futuro é porque é o preço que vai dar lá na frente. Nada disso, né, gente? O mercado futuro não serve para prever o futuro. Nós temos que deixar isso muito claro. Ele te dá oportunidades no presente para você fazer proteção, né? De acordo com seus custos, de acordo com seus balanços. Então é para isso que ele serve, né? Porque senão a gente corre o risco de a gente falar assim, não mexer com esse negócio de mercado futuro não, ele nunca acerta o que vai acontecer lá na frente. Então eu estou dizendo para vocês que ele não serve para prever o futuro, que vai acontecer lá na frente, né? Ele tem esse nome, é um nome adequado, né? Vamos voltar nos slides aqui. Mas o objetivo dele é realmente precificar as incertezas, precificar oportunidades, são canais que ajudam no amadurecimento dos negócios que servem para você fazer proteção. Então ele não serve para prever o futuro. Vamos guardar isso também, porque lá na frente, na hora que você encontrar, é aquele elo do futuro ali, né? Esse mercado não acerta nada. Não, ele não está ali para prever o futuro, não, né? Ele te dá oportunidades para você proteger o seu negócio de acordo com as suas informações, viu, pessoal? E isso aí volta naquele slide que eu já trouxe aqui uma vez, né? Que para você fazer boas proteções, se vocês escutarem os podcasts, as experiências de quem já vive isso, vocês vão ver que bons balanços são essenciais, né? Você precisa realmente ter uma história de informações para ter capacidade de decidir bem, decidir com tranquilidade, né? Então é esse aí, nós estamos fechando a conclusão, estamos terminando, né? O elo com o futuro que eu pedi para vocês fazerem, tá? Que é o que vocês vão se lembrar de mim ou dessa live quando vocês se depararem com isso lá na frente, né? E agora nós vamos fechar a conclusão. Esqueça o dólar como referência de inflação. Isso é hábito da década de 80 que a gente tinha, não serve mais para isso. Serve para você fazer paridade, alguma coisa disso, né? O Brasil, da natureza abundante, agronegócio e mineração, tem uma predisposição à apreciação do câmbio, né? Nossa Senhora, de novo uma max desvalorização? É isso aí, pessoal. É o terremoto, né? E muitas vezes a apreciação segue até um ponto de ruptura que ocorre através de uma maxi, que pode ser desconfortável. Desconfortável é uma frasezinha delicada, uma palavrinha delicada que eu achei aqui, né? A mais adequada era mais forte aí, mas deixa isso para lá, né? E aí voltando nas outras, observe o ambiente externo, trabalhe muito o seu ambiente interno do seu próprio negócio. De novo, pessoal, repetindo, cuide da tecnologia, da produtividade, do caixa, dos seus balanços. E uma humilde sugestão, comece a estruturar o seu hedge, a sua proteção, né? Para fechar essa frase aqui desse general que viveu lá em 1831, né? E disse que a pessoa exclusivamente prática, que acredita só na sua energia, no seu talento, né? Ela às vezes é bem sucedida, mas à medida que o tempo vai passando, se você não se estruturar em cima de técnica, né? Se você não se ajustar às novas ideias, você, depois de bem-sucedido, pode não ser mais tão bem-sucedido assim, né? É uma frase, entre aspas, dele,
ele viveu nesse período, olha aí, ó, de 780 a 1831. Imagina se ele estivesse vivendo agora, né? É isso aí. Ele também ia ter. É isso aí, pessoal. Então, vamos voltar aqui para as minhas diretoras, tá? Ah, isso. Vamos lá nas perguntas e vamos para essa etapa aí. Voltei para te acompanhar que tem perguntas. Muito bom. Temos perguntas pelo chat do YouTube e temos pergunta pelo WhatsApp. Ótimo. Então vamos dar do chat do YouTube. Que bom. A Camila perguntou: o agro é o setor mais eficiente do Brasil. Ninguém pode negar isso. Por que você não concorda com isso? Aqui, né? Olha só, não é que eu não concorde, não. A pergunta é ótima, né? E a gente tem que entender por que ele é eficiente, né? E quais são as consequências da sua eficiência. Porque senão a gente corre o risco, e aí eu quero fazer um alerta, daquela admiração narcisista pelo próprio agro, sem entender, né, o que são as consequências daquilo, sem entender as consequências sobre a nossa economia em geral, sobre o país e sobre nós mesmos, né? Então o agro é sim muito eficiente, o agro é um setor líder no Brasil, eu vivo do agro, eu amo o agro, tá certo? Mas eu quero fazer esse alerta para que a liderança do agro não fique na idolatria narcisista do próprio agro e realmente cuide de informar, de trabalhar uma série de variáveis que nós precisamos, né? É isso aí. Temos mais uma aqui no chat. A Paula Gomides está acompanhando e está com perguntas. Que bom, pelo que disse, os preços do atacado não chegam ao varejo, mas e a remarcação de preços? Ótimo. Como consumidora final aí, né? A gente vai percebendo essas... Exatamente. É muito boa. Não chega na mesma intensidade. A frase realmente precisa de um ajuste aí. Então, por quê, pessoal? Né? Quando a gente, e por isso que vale também a reflexão lá da época do pré-plano real. Porque tudo era remarcado e chegava mesmo. E eu me lembro na primeira marca de desvalorização de Fernando Henrique, lá em 1999, que o pessoal começou a usar uma frase de inflação potencial. E depois pararam. Se fosse atualmente, que a gente tem no Google, eu ia trazer esse texto para vocês. Por que eles pararam? Porque eles falavam exatamente assim, lembro como se fosse hoje. A inflação do atacado, essa do IGPM, vai chegar no varejo. Só que não chega na mesma intensidade. Porque a partir do Plano Real, que a inflação brasileira ficou civilizada, tá certo? As cadeias de produção se organizaram de modo diferente e passaram a reprimir, a rechaçar o reajuste. Então o reajuste ele só chega lá na frente dependendo de duas situações, pelo menos, da concorrência entre, vamos simplificar, da concorrência entre supermercados e da renda do consumidor. E dificilmente, não obrigatoriamente vai chegar na mesma intensidade, tá? Às vezes o suíno, o bovino, o arroz, o feijão, o café, o carro vão subir o custo numa situação, o preço na outra, lá na ponta, não obrigatoriamente é a mesma situação. Temos mais uma pergunta aqui. Você pode repetir essa comparação com terremotos e as variações do dólar? Gosto muito dessa comparação, tá? Por quê? Vamos lá, olha só, pessoal, vocês têm negócios estruturados, né? Negócios dependentes do câmbio, dependentes de uma série de coisas. E nós vivemos em um país com predisposição à maxi-desvalorização. O que fazem as pessoas que vivem nos países com predisposição a terremoto? Eles constroem prédios resistentes aos terremotos. Prédios, casas que têm estruturas flexíveis que aguentam os tremores, né? O Chile é um lugar mais próximo, tem outros, mas eu me lembro claramente de uma descrição no Chile de uma pessoa lá falando, né, que depois de um determinado terremoto, se eu não me engano, na década de 70, todas as construções foram diferentes lá no Chile.
né? Vamos pegar um exemplo de Ponte Nova. Depois da enchente de 1954, nunca mais teve casa do lado ali, em frente ao Banco do Brasil, ao lado do rio. Então, vamos voltar no terremoto. Se a gente tem predisposição a maxi desvalorizações que podem trazer grande sofrimento ao negócio de vocês, a sugestão é que vocês construam negócios resistentes às maxi desvalorizações. Teve uma que chegou pelo Instagram. Você disse que câmbio valorizado dá votos? Será que é isso que eu entendi direito? É isso aí sim. É isso aí sim, né? Nós temos... Isso é um relato, isso não é política, isto é economia, mas o câmbio valorizado, o real poderoso em relação ao dólar, ele dá à população uma capacidade de compra maior e aquilo transforma em bem-estar. A economia funciona melhor e os políticos todos sabem disso, de qualquer ideologia, né? E ali, com uma certa inércia ou uma certa opção de taxa de juros, e aí você consegue dar um viés no câmbio confortável, né? Já foi feito isso, é só vocês olharem os gráficos, vamos evitar falar nome, porque no Brasil tudo é interpretado, mas são de todas as correntes, tá certo? Né? E vamos ver, vamos ficar alerta para as próximas reeleições, como o câmbio se comportará. Porque tem especialista que já diz, tá certo, que nós vamos ter um outro boom de commodities, tá certo? Se nós tivermos mesmo um boom de commodities, nós vamos ter o Brasil recebendo muitas divisas, né? O diferente agora é que a taxa de juros da Selic de hoje, né, pessoal? Porque a taxa de juros do interbancária ou do CDB já está em 7,5, 9 aí. Então, na verdade, a gente tem que ter um alerta e eu acho que é importante que a gente saiba que essas coisas existem para a gente poder conversar delas e agir de maneira adequada. Temos mais uma pergunta aqui. De que adianta fazer proteção com o tal Ed? O suíno não come papel, ele come milho. Isso aí, né? Então a gente escuta muito isso aí também, né? Mas tá certo, isso está certíssimo. O suíno não come contrato futuro. O suíno come milho, come soja, né? O papel serve para melhorar o seu caixa para você comprar o milho que ele precisa. É assim que funciona, né? E a gente, como o Brasil, tá cada vez menos, mas ainda acontece muito, né? A gente tem sempre, quando acontece um evento de escassez e tudo, a gente está sempre dando uma olhadinha para ver o que o governo vai fazer para a gente, né? Então a sociedade brasileira tem uma relação polar com o governo. Primeiro, ela culpa ele de tudo e também tem a mania de querer que ele resolva tudo, né? Então a gente, né, essa questão dos mecanismos de proteção, e quando vocês escutarem o podcast que a gente sugeriu, que são pessoas entendidas disso, vocês vão ver, ele visa preservar o seu caixa, né? Você vai ter que comprar às vezes um milho de 60, de 65, sei lá, de 70, não estou falando, estou chutando um número aqui, né? Mas se você tiver feito uma proteção anterior, né, você vai ter mais conforto para achar esse milho para o suíno comer, viu, Lorena? Tem uma pergunta que a Bianca, lá da SEM, que está acompanhando também, ela perguntou, nossa economia tem uma doença que veio da Holanda? Como é isso? Justamente, é isso aí, né? A comparação com a doença faz sentido, porque ela, de certa forma, ela prejudica a economia como um todo, né? Então, o que é que ele quer dizer com isso? A gente tem que cuidar disso, deveria, né? Que aí depende da corrente econômica, do governo do momento, de uma série de coisas, de uma série de escolhas aí. Mas a gente tem sim, tá, Bianca? A gente tem sim uma predisposição a ter um câmbio apreciado, que geralmente vira maxi desvalorização lá na frente e assusta todo mundo, esfola todo mundo, né? E a gente vive nesse país aí.
Por hoje, nossas perguntas encerraram. Você tem mais algum comentário, alguma ponderação a ser feita? Não, eu acho que, né, como diz, eu agradeço todos, né, conseguir fazer a trajetória que eu tinha planejado, as perguntas ajudam a gente a clarear um pouquinho o debate, e é isso aí. É um tema difícil, pessoal, não é simples, mas é importante a gente conversar dele, né? O objetivo aqui é realmente despertar vocês para a importância e o desafio que isso representa, né? E vai representar cada vez mais, é o que a gente está acreditando. Então, nós temos somente a agradecer à empresa mais parceira da SUVAP, a Ouro Fino Saúde Animal, por estar patrocinando essa live de hoje, essa AgroLive, e a gente aguarda vocês na próxima AgroLive. Muito obrigada a todos. E a gravação vai ficar no YouTube, para quem quiser encaminhar para alguém, para quem quiser assistir de novo, tá lá no canal da SUVAP no YouTube. Muito obrigada a todos vocês. Em 2000, o circovírus suíno tipo 2 foi isolado em rebanhos brasileiros por pesquisadores da Embrapa. Em 2003, houve a primeira grande mudança de genótipo com o PCV2B se tornando mais prevalente do que o PCV2A. Em 2012, o PCV2D passou a ser detectado em diversos casos clínicos em rebanhos vacinados. As vacinas comerciais foram disponibilizadas a partir de 2004 e em 2007 foi lançada a primeira vacina no Brasil. Alinhada à necessidade de evolução das ferramentas para prevenção e controle do PCV2, a Ouro Fino desenvolveu a SafeSUI Circovírus, a primeira e única vacina do mercado brasileiro produzida a partir do PCV2B. Utilizando tecnologia recombinante em baculovírus, a SafeSUI Circovírus oferece proteção segura, eficaz e atualizada contra os genótipos de PCV2 mais prevalentes no Brasil. SafeSUI Circovírus. A definição de vacina contra a circovirose foi atualizada.